Bom dia para todo mundo. Eu confesso que eu ainda não entendo muito essa história de NFT. Eu já li, só que eu não tenho uma capacidade de abstração e eu vou arriscar, vou apelar para a Camila e explicar para a gente mais ou menos o que é NFT e qual a relação disso com arte. E aí, minha amiga? E aí, olá a todos, bom dia, boa tarde, aquele boa noite. A gente está no MetaArt que número, Joana? 6. 5 ou Seis. 6? 6. Seis. Bom, 3. vamos aí com mais um episódiozinho desses maravilhosos de MetaArt. E MetaArt, nossa, total tem a ver com essa arte digital e também as artes do metaverso, MetaArt. Isso vem por isso. Bom, é uma tecnologia bem nova, assim, tem muita especulação ainda. Não sou PhD no negócio, então tem o que é sabido. Eu acho que o mais interessante de falar sobre isso são todas essas questões subjetivas da arte, né? Então, como que eu compreendo o NFT é Non-Fungible Token. Token não é o token do Senhor dos Anéis, é token não fundível, que é basicamente, aí teria que ter uma compreensão para entender mais ou menos o blockchain. Porque o que é o blockchain? Seria uma grande biblioteca, assim, que poderia ter códigos, como se fosse código de barra, vai. Só que bem mais complexo. E cada coisa tem o seu código ali, a sua identificação única. E vamos dizer assim que esses códigos seriam o token, Ok. tá? Então, um NFT seria uma tecnologia para dar verdade, não veracidade, como para dar Verdade. autenticidade a algo original. Então, vamos dizer assim, a Mona Lisa, né? Você entra no Google, você tem 300 Mona Lisas ali. É o DNA, então, daquela obra. Exatamente. Você tem a Mona Lisa. A Mona Lisa, a única original, até que se sabe se não tem cópia, está no Louvre, né? E você tem. Hoje, mas você pode ter 1.000 cópias. Mas aquela tem técnicos que foram lá estudar e sabem que aquela é a original. Entendeu? Então, a gente poderia entender que a gente está indo para um lugar onde a gente vai usar a tecnologia para fazer essas validações por meio de códigos. Ok, show. Então, basicamente é isso. É assim, em síntese é isso. Agora, o que eu acho que é mais interessante na conversa é quando a gente está entrando nesse lugar de você consumir algo que você vai ter um código. Ou seja, existe um processo da arte de diálogo, de apreciação, né? De você ter, né, o colecionador, né, que é essa figura que vai lá e coleciona trabalhos e aí depois podem até virar um museu, porque muitos, né, transformaram suas coleções em museu, e daí aquilo dali conta a história da humanidade, ou pode contar a história né, do ser humano, enfim, mil coisas a partir daí. A gente está indo para um outro lugar, né? Que a gente está transformando isso num metaverso, num holograma. Eba, agora a gente vai falar de metaverso, então. Se o pessoal tinha alguma dúvida sobre por que metaverso, agora a gente vai tirar nossas dúvidas. Fala. Não então eu acho que a questão, como é tudo muito recente, a gente não sabe a escala que isso vai ter e o quão rápido vai ter, né? Porque você pega de 20 anos para cá, a vida que a gente está vivendo agora é muito rápida e biologicamente a gente não está tão acelerado assim, né? A gente a gente está vivendo uma vida tecnológica com muitas facilidades. Daqui a pouco o próprio dinheiro em si, a gente vai ser uma coisa de colecionador ter uma nota, Assim, nossa, eu já não ando, já não pego em dinheiro praticamente hoje em né? dia. E até É um né? Tem uma negócio. galera que coleciona dinheiro antigo, Notas, moedas.
né? Você tem colecionadores de várias formas. Agora, o ponto é, né, que assim, você tem o cara lá do Twitter que vendeu o tweet dele por não sei quantos milhões, o tweet foi vendido, virou um NFT. Então, eu acho que existe ainda uma especulação para se gerar um buzz é, por meio desses valores, né, loucos, em coisas que você passa e fala, cara, mas quem vai querer, né, um arquivo digital do tweet do cara XPTO, né? É uma forma, então, do digital ganhar uma autenticidade É, de uma obra original, né? é. Assim, existe. Basicamente é isso. Pensando que a gente vai migrar cada vez para um metaverso, é uma forma de remunerar esses profissionais que estão chegando. Só que assim, aí a gente tem essas questões, né? E a arte como está hoje? Como é que está? Né? Como que isso vai se dar? A gente não sabe essas respostas, mas também eu consigo começar a brisar umas coisas no sentido de tipo me parece que a gente está no futuro e no passado ao mesmo tempo, né? Porque assim, a gente está criando uma tecnologia, né, para que a gente fique sem coisas. Aham. A gente cada vez está migrando para Tem um o lugar, concreto. sem coisas materiais. A gente vai ter experiências daquilo. Uhum. E o quanto isso vai expandir a nossa percepção de mundo, né? Sobre esses lugares que são virtuais. E daí eu fico pensando uma coisa mais bizarra ainda, que minha cabeça é meio bizarra, gente. Ah, mas é por isso que estamos aqui, para expor esse E que assim, cérebro. é meio assim, Planeta dos Macacos, não, é aquele, como é que é o nome daquele do Brad Pitt, que ele vai no futuro e volta para o passado, os sete macacos, né? E ele vai tentar. Você viu esse filme? Sim, os Sete Macacos. Nossa, mas esse é um exemplo assim muito, muito anos 90. Anos Sim, é esse 90, mas eu fico mesmo. imaginando, por exemplo, o drone, né? Eu fico imaginando que os pássaros podem ser drones, assim. Porque eu acho que a gente vai chegar num lugar, por isso que eu acho que a gente coexiste num passado, num presente, no futuro. Que a gente vai chegar num lugar que a gente vai trazer a biologia e vai começar a construir as coisas tão parecidas que a tecnologia vai se camuflar na natureza. Olha, ontem eu ouvi, é interessante você estar dizendo isso. Eu estava assim, vendo um documentário sobre inteligência artificial. E chega um momento, realmente, que nos comentários ali dos especialistas, até dos cabeções, assim, né? Ah, é, assim, vai chegar um momento que vai ser bastante difícil, como muitos de nós também. A gente está começando a virar cyborg, no sentido que a gente está começando a pegar pedaços de máquina e incorporando no funcionamento do corpo. Marca-passo, por exemplo, é isso. Ah, e aí, e quando a gente começar também a produzir máquinas, robôs, androides, né? E eles começarem a ficar cada vez mais parecidos com a gente, vai chegar no momento de singularidade ali. Vai chegar um momento em que, de repente, as coisas não vão ter mais muita diferença. É mais ou menos isso que você está dizendo? Eu sinto muito isso. Assim, eu fiz um trabalho há muito tempo atrás há muitos anos atrás, uma pesquisa sobre futuro mesmo, né? E tem muitas empresas já em áreas de inovação e tecnologia, por exemplo, sobre mobilidade. Então, você tem, sei lá, empresa, não me lembro se era a Hyundai, mas as empresas de automóvel, né? Como se o automóvel fosse virar, era um bem, daqui a pouco agora está virando um serviço, né? Você não precisa ter um carro, você pode alugar um carro, não precisa ser seu, né? Você pode alugar um carro e usufruir, você não tem mais essa coisa né, de precisa ter. E daí tendo pesquisas sobre exoesqueleto, né? De como usar a mobilidade para, por exemplo, a cadeira de roda é uma coisa obsoleta daqui a pouco, né? Assim, a pessoa pode ter esse exoesqueleto que ele pode ajudar com um mecanismo de mobilidade, esse futuro do carro, vamos dizer assim, né? O cara que constrói um carro pode construir isso. E daí a pessoa está andando com uma estrutura de máquina que faz ela ficar em pé. Ela não vai ter mais, não precisa mais dos outros, né? Nossa, Assim como roupas eu cheguei a ver, né? Roupas especiais que ajudam na musculatura. Então, por exemplo, na terceira idade, né? Que a gente vai ter um número de idosos muito que eu nem acho que é mais terceira idade, acho que é quarta idade, mas que vai ter um número de idosos aí
muito maior do que nunca se ouve, né? As pessoas morriam com 30 anos, 40 anos, há séculos atrás. Então, você tem umas roupas, né? A tecnologia também na parte do design de servir como um músculo extra. Então, a pessoa pode vestir uma camiseta e pegar mais peso do que ela pegaria, vamos dizer assim. Aham. Tem uma ultra malha, então quer dizer, é incrível e assustador de outro lado, né? Porque aí a gente volta para a natureza que a gente olha hoje, vê ela tão inteligente, né? É tão inteligente a natureza. O sol vem todo dia. Ele tem um dia que ele fala, que nem hoje, hoje eu não tô afim, né? Ele vem, ele tá, e é assim, não é nem que ele vem, ele tá sempre brilhando, ele tá lá, tem uma tecnologia muito mística nisso, eu acho, da própria natureza, de como andam os animais. E eu não sei, acho que tem uma meio coisa ficção científica do ser humano, será que é esse brincar de Deus, mas que na verdade dá a volta do próprio rabo? Então eu não sei, às vezes eu olho para um pássaro e falo, será que é um drone? Jura? Você pensa? Eu penso, tipo assim, uma Como é que é abelha. isso de dar a volta, de ficar atrás do próprio rabo? Me explica isso melhor. Eu estou achando fascinante. Eu estou mergulhando no metaverso da Camila, vocês estão vindo comigo, tá? E olha só, uau! Conta aí, como é que você acha que de repente o ser humano está tentando chegar em algum lugar, mas na verdade ele está Porque num eterno retorno? o eterno retorno, aquela que a gente fala do Ouroboros, né? Louros. É que você vai, você atinge um êxtase de consciência, de até. Assim, não precisa filosofar muito, é só você olhar como que as pessoas viviam há séculos atrás. E A como a gente. ficção científica, na verdade, tende a se tornar real. Tipo, lembra de Júlio Verne, então, né? Nossa, então uma máquina submarina, não sei o que é real. Assim, muita coisa que já foi dita já está aí O no dia a próprio dia. Elon Musk, né? Que ele ia lá ele ia, não, os livros de ficção científica. Eu acho que isso dá essa coisa do sonho, da impossibilidade, aonde o ser humano pode chegar. Isso pode dar alguns gatilhos para algumas pessoas de buscar esse lugar até onde eu posso ir, sabe? Eu, po- Uhum. é tudo impossível? É possível? O que é mais? E a tecnologia, né, vem trazendo mais facilidade para chegar numa ordem, numa lógica mais exponencial. Então, você não é uma coisa muito mastigadinha como talvez a nossa estrutura de comportamental de sociedade, que é muito mais lenta, né? A nossa relação ser humano com ser humano é muito mais complexa do que às vezes um chip. Eu acho assim. Com certeza, assim, Você tem sem não dúvida. emoções, você tem Não, emoções. e vivendo em sociedade, né, você vai ter vários indivíduos ali com diferentes. E a gente sempre vai evoluir, vai andar de acordo com a velocidade do mais lento, porque então não dá para ter altas revoluções sociais assim sem um grande número de conflito, né? Porque sempre tem a pessoa mais lenta que vai falar, opa, peraí, não vai, calma. Então, sim, e fora, exatamente, as emoções humanas são um negócio que nem Freud explica direito. Não, e fora isso que tem a questão também da inteligência artificial produzindo arte, né? Se for, tem sempre, eu acho que desde que eu sou criança eu escuto essa, assim, a máquina, o meu projeto final da faculdade de moda tinha a ver com o homem-máquina. Então isso sempre veio para mim, né? Essa coisa, será que as máquinas vão dominar, né? Os filmes, né, que tinham muito desses exércitos de robôs, né? Isso é de uma geração, né, nossa, né? Desde, sei lá, dos anos 50 que já tem um pouco desse rolê aí. Uhum. Ou Sim, antes, ou antes, imagina, Metrópolis, anos 20, né? Você tem aí aquela, né, construção Maria, isso, e o da robô, né? Revolução, da Revolução Industrial. Então, não sei, eu acho que tem muita coisa de um lado, você tem pessoas mais conservadoras que vão olhar para isso e vão dizer sempre na crítica, né? Porque quando você tem alguma coisa nova, de fato, você tem um volume de pessoas sempre criticando, dizendo que isso é bobagem, que não é isso. Cedo, eu acho, e eu acho também que seja natural, entendeu? Algumas Não, pessoas sempre vai temerem ter. isso.
mas também tem um olhar de tipo, calma, vamos deixar as coisas assentarem, vamos ficar observando e vamos sempre estar aberto ao novo, para ver também, né, de que forma a gente caminha sem sofrer tanto com as mudanças, porque as mudanças estão cada vez mais rápidas e isso é uma realidade. Então, se você não quiser fazer parte, né, tem que morar no meio do mato. Mas Não, que pois é, o ponto é que a gente ainda está muito misturado, porque, como você falou, a gente tem passado, presente e futuro, né? A gente tem, assim, sociedades, né, muito fechadas dentro de rituais tribais mesmo, né? E, ao mesmo tempo, não sei, pessoas lá no Japão se relacionando, por exemplo, com namoradas de borracha, né? Então você tem o casamento poligâmico, raiz de reprodução da espécie, de toda essa situação. E ao mesmo tempo, assim, um cara do outro lado do mundo que, na verdade, existem, né, essas namoradas robôs. E o Japão, então, é um super lugar onde essas relações amorosas elas estão se esfacelando. As pessoas não querem mais realmente casar, ter filho, etc. e tal. Eles estão procurando alternativas cada vez mais, tá, gente? Estou dizendo que não existe. Existe, sim, ainda a maioria, mas cada vez mais e está muito... Tanto é que o governo do Japão está preocupado como é que vai ser a previdência do país, entendeu? Porque não estão tendo assim tanto filho, tanto nada. Eles gostam, eles namoram é, pessoas, às vezes, tem uma profissão que é você ser tipo como se fosse. Você não faz sexo com a pessoa, mas prostitutas anime, que são. E mulheres e homens, tá? Que se fantasiam daquele personagem, atendem no lugarzinho e tal, imitando, e assim, isso não inclui necessariamente sexo. Você só deixa o cara, você incorpora aquele personagem e deixa a pessoa namorar, você se relaciona com aquela pessoa. E eles estão felizes, assim, quer dizer. me lembrou até aquele filme Her. Nossa, Her, gente, ela com o Joaquin Phoenix e com o Wes, né, namorando ali o programinha. E Programa, né? Porque aí você começa a entrar nesses Samantha. lugares que eu amo, né? Que assim, você tem uma máquina, uma voz, e daí você tem aquilo dali começa a gerar uma emoção dentro de você. Você começa a romper a barreira, né? Porque E você. quem diz também que a própria Samantha não está tendo todas essas emoções legitimamente. E a gente vai entrar em outros assuntos que é muito mais legal também, porque tem gente que tem essa pira, né? Que a própria internet em si tem uma consciência, já tem uma É, consciência. é. E aí tem que ser orgânico para ter consciência, entendeu? Só vale se é assim, olha, orgânico, com base em carbono. Não, gente, eu não sei. Quer dizer, não sei, mas eu fico um pouco seduzida pela ideia, Eu entendeu? também. Eu acho que para mim me seduz demais essas ideias de pensar. É porque a gente volta àquela pergunta inicial, né? Quem somos nós, o que viemos fazer aqui, de onde viemos, para onde vamos? A gente volta a Sim. essa pergunta aqui, porque assim, eu admiro quem nunca na vida parou para pensar minimamente nisso. Porque só se você olha para o universo, pensa agora nesse exato momento, a gente está flutuando dentro de uma bola. Isso é muito Nessa frio para mim, atitude gente. também é muito louco, você para pensar. Até É, labirintite, que a Terra está andando. Eu tenho que, às vezes, eu tenho que respirar. Fazer assim, sabe, respirar no saco. Porque eu falo assim, gente, a gente está flutuando num universo escuro. E eu acho isso muito louco. eu também acho. Não, e com milhões, bilhões, quer dizer, incontáveis outros corpos celestes também, E sabe? a questão de tempo, espaço também, a questão de tipo, você olhou uma estrela e ela já morreu, né, essa relação que a gente tem com o tempo. Se você minimamente para alguns momentos da vida e reflete sobre isso, você vai refletir sobre toda a sua existência. Ah, sim, sim, total. E assim, a gente vai chegar no momento onde, que eu acho que é um grande paradoxo, teremos a ideia não, né? A consciência de que somos assim, uma poeira que não vale nada, absolutamente nada diante de todo o resto, né?
e ao mesmo tempo de uma potência e quem sabe o tipo de vida, a vida seja mais rara nesse universo todo, então somos muito preciosos ao mesmo tempo, entendeu? É aquela pergunta, aquelas duas perguntas, né? Não sei o que que é pior. Você saber que a gente está sozinho aqui, tipo, ou que a gente tem companhia. Ai, não sei se a companhia for boa, né? O problema é se a companhia não for legal. Aí Porque eu não às vezes sei. eu entro nesse Pode ser mal acompanhado. tinha um negócio lá das caravelas, aquele papo de que só o xamã conseguiu ver o barco e que ninguém conseguia ver porque ninguém tinha esse repertório. Sim, eu já ouvi falar que seria o seguinte, seria tipo um paradigma, era tão absurdo que os povos das Américas, vamos botar assim, porque eu ouvi isso, que Isso os aí. povos nativos da América vissem, enxergassem coisas tão para eles absurdas quanto caravelas, barcos, que os barcos ficaram ali um tempão e Isso. ninguém conseguiu notar, porque era tão absurdo para eles a noção que eles simplesmente não viram que tinham caravelas e só o xamã, que é o grande espírito ali Tem da acesso tribo, a outras realidades e consegue. e viu. Isso eu já Viu? ouvi várias vezes, assim, várias. E aí eu penso na mesma coisa dos planetas, por exemplo. A, a gente a gente está numa Via Láctea, né? Que em tese só tem a gente. Eu Em acho que a gente não tem tese. repertório para ver que tem outras consciências ali habitando aqueles outros planetas. Porque é muito planeta para só ter a gente aqui. Eu acho Não, isso olha já. só. Não, olha só, até no sistema solar, né? Quer dizer, eu acho que rapidamente é que talvez a gente ainda não tenha uma tecnologia que nos leve a descobrir formas de vida, talvez muito microscópicas, talvez muito diferentes do que a gente, porque a gente tem um padrão, o que é vida? Ah, a gente vai reconhecer se for isso. E de repente tem vida aqui, só que a gente não tem tecnologia nem intelecto para reconhecer. É, Entendeu? Então, de repente, está cheio aí, só que a gente não consegue perceber mesmo, né? eu penso um pouco por aí. Mas, enfim, voltando aí à questão desse NFT, dessas questões virtuais, Sim, eu sim, acho que é sim. basicamente um exercício nosso como o início da internet, né, o acesso a esse mundo novo virtual, ele vai deixar de ser virtual, ao meu ponto de vista. A gente fala muito em vida real e vida virtual. Para mim, só vai existir uma vida, que é Essa vida na escada. essa vida mesclada, é a vida de se relacionar, né? A gente está se relacionando aqui. Você está na sua casa e eu estou na minha, mas não é pela distância. Eu acho que isso vai juntar os universos numa outra lógica de tempo. E uma Como outra. seria? Acho que por exemplo, se você for. Tem, acho que disponível lá o vídeo do. Como é que é o nome do garoto do Facebook? Como ele chama? Zuckerberg. Isso. Ele fez É. um vídeo de 1 hora, um documentário, com meio que um preview do que seria esse metaverso, né? E aí você tem essa experiência, por exemplo, numa academia. Você não precisaria ir na academia porque lembra daquela cena Eu sou Star Wars Também curto muito. fã, amo. Amo. E tem aquela cena, né, que para mim ficou muito na minha cabeça, daqueles dois robôs, né, o douradinho e o prata, né, e aí eles ligam o pequenininho, a bolinha prata, e sai dele uma imagem da Princesa Leia. O Ah, primeiro sim, sim, holograma sim. que eu vi na vida, e eu falei, gente, eu era criança, eu vi um holograma, gente, isso aqui é incrível. E é basicamente isso, assim, você tem um device, né, um compartimento, uma forma material que vai sair aquela imagem, só que aquela imagem vai estar em várias dimensões, não vai ser essa tela plana. É como se a gente conversasse agora e vai ser tão real. Eu vou praticamente ver você tão assim em vários planos. Eu vou olhar para você daqui, a gente se vê reto. Isso vai começar a furar essa noção de que a gente está separada. Isso vai mexer demais com a nossa Com percepção. certeza, Isso vai mexer com demais certeza. com a nossa percepção de mundo. Então, por isso que eu acho que
ainda está muito amador no sentido de, né, ainda como todas as tecnologias, às vezes se cria até tecnologia entre uma e outra, tipo o videolaser, que durou para mim uma estação, né? O videolaser era Eu lembro que isso que você falou da coisa meio holográfica, né? Eu fui há muitos anos, foi em 2015, 2016, numa exposição imersiva de Van Gogh. Então, era um quadro dele, que era o Bar. E aí você coloca os óculos, eu ali imediatamente esqueci que eu era uma coisa diferente de um cenário pintado, tá? Que é como se fosse realmente a pintura do Van Gogh. Só que você podia caminhar, e aí você entrava, você passava ao redor da mesa verde, e aí você entrava num outro lugarzinho, numa portinha que nem está detectada. Quer dizer, tem a porta na pintura, mas o que tem depois não está, eles inventaram. E aí tinha gente sentada, eu me senti observada. Emocionalmente, eu consegui um desprendimento completo da realidade, assim, com os óculos só, né? E aí eu entrei na portinha, meio curiosa, você podia andar por onde você quisesse, e estava o Van Gogh, e aí ele levanta, e aí olha para você. Ali eu acabei. Que é exatamente isso. Ali eu acabei, comecei a chorar, aí parei, entendeu? Porque eu achei que aquilo estava acontecendo. E eu não sou uma pessoa que se prende muito rapidamente às fantasias, eu levo um tempinho. Mas, para mim, exatamente, você está falando, daqui a a pouquinho você vai Bjork falar. fez uma exposição que assim, eu encerrei o dia depois, eu não dei conta. Que é a coisa mais louca foi no MIS, tudo escuro, todas as salas escuras. Ah, eu não fui nessa exposição. Aquilo dali foi a coisa mais louca que eu já vi na minha vida, porque, obviamente, eu já tenho facilidade, né? Eu coloco o óculos de realidade virtual para mim, eu tenho uma viagem astral. Eu já saio do corpo, eu tenho que até me segurar, porque eu saí de lá com um enjoo, tive que ir para casa, dormi a tarde inteira. Aham. Não, Eu não eram fui, quatro. mas assim, é um impacto muito grande. Então, assim, quando você fala. Desculpa, fala da Bjork. Não, que eram 6 salas, eu acho, tudo escuro. Você já entrava vendo nada. Tipo assim, não tem o que ver, não tem o que tocar, tem o que sentir. Isso é muito Uau. forte, sabe? É muito forte. É de fato sentir a arte dentro das pessoas. E daí, assim, ela fez uma jornada com a gente do que o álbum era sobre esse luto, né, de separação aí do marido. Vulnícora. Hã? Era do álbum Vulnícora, que é a separação dela com Matthew Barney. Isso. E aí, o primeiro, assim, a gente entra numa caverna com ela. Mano do céu, é muito real. E aí tem então, que ela vira uma deusa gigante, ela entra dentro do corpo da gente, é uma coisa de louco. Foi muito forte para mim, e aí, obviamente, tem esse cruzamento, né? Essas experiências que a gente vai ter que hoje a gente tem muito em 2D, né? É por isso que a gente chama de virtual, porque para a gente não é real, é em outro lugar que está acontecendo. Isso vai mexer demais em pouco tempo. A gente talvez tenha um salto quântico aí de consciência, porque isso vai mexer com todas as nossas percepções. E a gente vai talvez furar essa coisa do que é real. Porque hoje a gente tem um olhar muito materialista, tipo, o que é real é isso aqui não é real. O que eu não posso ver não é real. Né? E a gente está falando, quando a gente está falando de sensações de espírito, né? Aí você fala assim, nossa, eu senti isso. Aí você fala, não, mas eu não estou vendo, mas eu estou sentindo, né? Uhum. Então, eu acho que vai ser. Estou aguardando esses momentos, vamos ver. Nossa, agora eu também fiquei bem ansiosa, quero hologramas. Não vamos mais fazer meta-arte assim. A gente vai, né? Imagina se amanhã, se a tecnologia, a gente pode fazer em holograma e a gente vai estar juntinho. E isso tudo para dizer uma outra coisa, que esses devices, né, essas ferramentas, que a gente vai criando essas ferramentas externas para ajudar a gente a fazer isso sem a ferramenta. O que Ok, é para a gente ir treinando alguma coisa dentro da gente para alcançar. exato, porque tem aquele pensamento que é o seguinte: o ser humano não cria nada que ele não conhece. Ele não vai criar alguma coisa desconhecida. Ele só cria o que ele conhece. Então, o Wi-Fi, por exemplo, esse papo que a gente está tendo aqui,
talvez a gente precisa criar um computador, criar um programa para que a gente entenda algo daqui a alguns milênios de anos, algumas décadas, que a gente pode fazer essa conversa dentro da nossa consciência, como uma tela mental. E a gente tem um dispositivo que a gente vai lá e grava isso, para as pessoas... Telepatia sintética. Então, é Aí isso. você botar, vamos lá, um chip cerebralzinho aqui bonitinho, você aí, e aí a gente, não sei, entra em contato e começa a conversar por telepatia, Sim, só mas você que está falando sintética. só sintética, mas o que eu estou querendo dizer é o desenvolvimento do ser humano, que é mais lento, entende? A tecnologia, por exemplo, se você vai, né, você falou em tribos, né? Se você vai em algumas culturas ancestrais, para mim, tem tecnologias ali deslumbrantes, assim, né? Se você for para o Egito, então, pelo amor de Deus, né? A forma como eles construíam aquelas pirâmides para mim, ninguém entende aquilo dali. É muito peso, gente. E tem algumas linhas de pensamento que diziam que eles faziam com o som, com a frequência, e daí você deixa a pedra mais leve. E que recentemente tem um experimento já que está rolando, que é com o som levantar uma partícula. Então, quer dizer, aquilo no passado os caras já faziam. Onde teve esse corte? Enfim, Onde teve esse corte, né? Que onde de teve esse repente o que é corte? super antigo para a gente é super misterioso, né? Exato. O antigo não deveria ser misterioso porque, né? Ele pressupõe que a gente tem evoluído a partir daquilo. Mas Mas e aí, só que como é? não. E aí? Só que não. Só que não, por isso que hoje em dia eu vejo muito, né, esses canais de arqueologia e tal. E cada hora você vai descobrindo alguma coisa. Então, eu não sei, às vezes eu tenho uma noção meio disso, sabe? Sete Macacos ou Planeta dos Macacos, que alguém trocou uma lógica e eu não sei se o passado é o passado. Não Ah, sei. sim, também tem essa. Também tem essa. Eu não sei se a gente tem essa ordem materialista de pensamento que a gente veio nessa escala bonitinha. Não, eu não sei te dizer se eu confio nisso, não. Pode ter sido atravessada por outros tempos. Exato, meio Planeta dos Macacos. Uhum. Bom, é isso, Jojo. Foi tenso. Olha só, a gente começou hoje assim, vamos fazer uma coisa mais levinha. Tarará. Claro, vamos viajar um pouco. Hoje vamos, a gente foi longe demais. Pois é, a gente foi e voltou. Mas está ótimo. É isso que é maravilhoso nas nossas conversas. A gente meio que é longe mesmo, amiga. Maravilhosa. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do nosso papo multiverso hoje, meta, ultra, verso, arte. E, bom, semana que vem tem mais. Só que é sempre agora na base da surpresa. A gente não vai ficar anunciando o que a gente vai falar, não, tá? Vamos deixar solto. Deixa solto. Beijo para vocês. Um beijo para vocês e um beijo, Jojo. Beijo, Até linda. mais.